o presidente disse que a economia está melhorando bastante. Infelizmente, a gente tem números, por exemplo, como de desempregados ainda de 13 milhões, mas o presidente disse que a economia está melhorando bastante hoje lá no Brasil. Nós temos alguns sinais de que a economia está melhorando. Nós temos nossos próprios indicadores, acompanhamos a economia e sentimos que está havendo uma reversão e que a economia deve começar a melhorar já. Os números já estão começando a mostrar. Quais números que mostram? São nossos indicadores. O Banco Central, temos a Secretaria de Política Econômica, nossos indicadores começam a mostrar uma ligeira virada. E a gente pode esperar o quê? Uma redução de desemprego? Não, o que eu acho é que o Brasil, como eu disse há bastante tempo, está esperando as reformas. O Brasil está ferido, está mortalmente ferido. E como o senhor avalia a reforma que saiu do Congresso? Os juros são muito altos, a situação é dramática. E eu acho que agora nós começamos a caminhar. O Congresso está aprovando a reforma, a coisa está andando direito. E então começamos a melhorar, mas é muito marginal, é muito no início ainda. Então não vamos antecipar ainda. O senhor sempre avalia a reforma que saiu do Congresso, ministro? Foi uma reforma da economia de 900? Não, eu não quero falar. O trabalho nosso foi feito, nós mandamos a reforma, nós confiamos no Congresso, nós estamos esperando a aprovação. Nós vamos sair do modelo de substituição de importações, economia fechada, baixo crescimento, exatamente para uma maior abertura e integração competitiva na economia mundial. E estamos usando justamente todas as possibilidades, todas as janelas de oportunidade para uma maior abertura. Então, com os argentinos e com o Mercosul, nós fizemos a União Europeia. Continuamos conversando com os americanos. Se acertarmos alguma coisa com eles, isso é extensível aos demais membros do Mercosul. Qualquer vantagem que nós acertemos, por exemplo, com os americanos, os demais membros do Mercosul podem também se beneficiar e se integrar. O que poderíamos negociar? Estando parte num bloco, não tinha uma coisa que tinha que negociar em bloco? Ou seja, por que agora se pode negociar individualmente? Há matérias que sim e matérias em onde você tem liberdade de negociação. Os temas que não envolvem bens, eles não estão cobertos pelo Mercosul. Portanto, podemos negociar temas como facilitação de comércio, que é um tema fundamental, a desburocratização das aduanas, por exemplo. Podemos negociar temas na área de serviços, compras governamentais, investimentos. Todos esses temas estão fora do Mercosul e podem ser negociados individualmente, membro a membro. Ministro Paulo, a gente percebe por parte do governo, inclusive eu estava lá na entrevista do senhor logo após a campanha, o senhor disse que na época não era prioridade a questão do Mercosul, mas a gente percebe hoje uma mudança com muito mais atenção no Mercosul. Isso mostra que o Mercosul mudou? Não mudou nada. É importante que vocês prestem atenção efetivamente no que acontece. Por exemplo, esse episódio tinha uma jornalista argentina cobrindo a eleição. E a preferência era a reforma da Previdência e outros assuntos. Isso, então quando eu disse, exatamente, então você deve ter percebido que eu disse o seguinte, eu falei, olha, nós estamos cortando os gastos do governo, existe um buraco fiscal da Previdência, a nossa prioridade é a Previdência. E ela dizia assim, e o Mercosul? Sim, e eu estava falando para 50 jornalistas brasileiros. Mas o que eu queria dizendo, a nossa prioridade, estávamos no Brasil, conversando com jornalistas brasileiros. Falando de assuntos internos. E você é testemunha hoje que nós passamos 6 meses procurando a reforma da Previdência, que era a nossa prioridade. Então, toda vez que falava em Mercosul, eu falava assim, isso não é a prioridade comparado à Previdência. Sim. Nunca foi em relação ao comércio. Sim, mas o próprio presidente falava que a política do Mercosul não era nada mudou. O Mercosul tem ganhado importância hoje? De novo, o que o presidente disse? E nós estamos absolutamente alinhados com o presidente. O presidente disse o seguinte, o Mercosul serviu para fechar a economia brasileira. O Mercosul estagnou a economia brasileira, estagnou a economia argentina, porque ele está alinhado em torno de uma ideologia obsoleta. O Mercosul tem sido uma ferramenta de atraso. O Mercosul tem sido uma ferramenta de atraso econômico. Prejudicou a Argentina, prejudicou o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela, que está no norte, era do Mercosul, porque o alinhamento era um alinhamento ideológico. Então, o que o presidente disse, e nós acreditamos, é o seguinte, ou o Mercosul vira uma ferramenta para integrar as economias latino-americanas em torno de uma economia moderna,
em torno de crescimento econômico, maior abertura, aumento de competitividade e produtividade, ou o Mercosul não nos interessa. E essa é exatamente a visão do presidente Macri, do presidente Bolsonaro e do presidente Trump. Eles estão todos conversando em torno exatamente de acordos comerciais que aumentem a integração. Agora Então o Mercosul mudou para O Mercosul que mudou, não foi a gente que mudou. Isso que eu queria questionar. O Mercosul então, o Mercosul mudou. Hoje é O Mercosul ferramenta importante. Parece ser. Não temos certeza. Tem uma eleição agora acontecendo aqui na Argentina. Como é que vai pode ser? acontecer se ganhar, por exemplo? Não sabemos. Nós sabemos o que nós gostamos. Ministro, nós queremos um Mercosul que seja um veículo para modernização e abertura das economias. Agora, ministro, é importante porque é a primeira entrevista do senhor depois da aprovação da reforma da Previdência. Queria saber do senhor como o senhor analisa isso, o impacto foi positivo no mercado, a aprovação em primeiro turno, era o que o senhor idealizava, daqui a alguns anos nova Previdência terá que ser alterada? Eu sou absolutamente previsível. Então eu vou responder da seguinte forma. O que eu acho da reforma, o que eu pedi da reforma da Previdência? 1 trilhão. Ok. Pronto. Não é isso? O resto agora é o trabalho do Congresso. Eu mandei uma proposta, o governo mandou uma proposta, nós apreciamos e confiamos no Congresso. O Congresso está trabalhando. Enquanto nós não tivermos a resposta, não há muito o que comentar. A minha primeira observação que foi feita foi exatamente, olha, nós pedimos 1 trilhão, quando cedemos o BPC e o Rural, entendemos, compreendemos, não gostamos de outros cortes, mas estamos esperando o trabalho do Congresso e confiamos no Congresso e aceitamos o resultado do Congresso. E 900 nós não somos uma democracia? Satisfaz? O que eu gostaria? 1 trilhão, o senhor sempre falou. Eu sou absolutamente previsível. E 900 bilhões? O que você acha? É menos ou mais do que 1 trilhão? 900 é menos? reforminha? Você acha que eu estou mais satisfeito ou menos? Pouco, a menos um pouco. Então, Mas pronto, mas você já você sabe tudo, considera- você não precisa me perguntar nada. Mas E a é capitalização, importante a considera por resposta. 900 reforminha, bilhões, é possível presidente? mandar no segundo semestre a capitalização como PEC? Ou essa é uma ideia que será esquecida Vamos- se aprovar a reforma que está hoje no Vamos Congresso? fazer o seguinte, vamos esperar o trabalho do Congresso, porque eu confio no Congresso. Está lá no Congresso, o Congresso ainda vai trabalhar, tem a segundo turno, depois tem o Senado, vai subir para o Senado está se falando que o Senado pode querer incluir estados e municípios, aí são mais 350 bilhões, isso é muito importante para o Brasil, ajuda bastante. Então tem muita coisa ainda para O que acontecer. o senhor defende voltar na reforma? Policiais, a questão da Eu idade já mínima? falei o que eu tinha para falar a respeito. E todo mundo sabe exatamente o que eu falei. Ministro, Eu lamentei a saída do BPC, eu lamentei a saída do Rural, eu lamentei pressões de servidores, lamentei. Então pronto, todo mundo já Mas sabe você que eu falou Os policiais também não partiu do reforminha, próprio não? governo, ministro? Ministro, Não, eu não entro em política. ministro. Eu acho que tem um trabalho que é da classe política e que eu respeito profundamente. Eu, como alguém que mandou uma proposta para lá, eu tenho direito a fazer alguns comentários. Os meus comentários foram feitos sem nenhuma depreciação, ao contrário, com grande apreciação à luta dos que estão apoiando a Previdência. Muita gente lutando para votar a Previdência. Um esforço extraordinário. Relator, presidente da Câmara de Deputados, o presidente da Comissão Especial, todo mundo lutando. Muitos votos, uma votação extraordinária, foram 379 votos, né? Então é um esforço extraordinário. Eu aprecio o trabalho do Congresso, estou esperando. Não acabou ainda. Não, eu nunca falei isso. Quem está falando isso é você. Em quanto tempo teria Essa expressão reforminha é sua. Eu não falei isso. Ministro, pode Alguém falou esperar. reforminha aqui? Eu falei alguma vez reforminha? Então, pronto. Essa aguentaria quantos anos? Ou dentro de quantos anos seria necessário voltar? Se vocês observarem, nós queremos transformar a sociedade brasileira. O Brasil está estagnado, a economia está estagnada há 10 anos, não cresce, e o sistema político sofreu abalos importantes. Não é? Houve corrupção, houve uma opção de coisas equivocadas lá. Então, nós queremos transformar a economia brasileira, nós queremos voltar ao crescimento, queremos recuperar a credibilidade internacionalmente, aumentar a produtividade da economia. Essas reformas, então, são importantes. Por exemplo, em relação à Previdência, o que eu tenho dito é que o sistema de repartição é um sistema condenado. Ele é um sistema condenado.
Então nós gostaríamos de mudar o eixo em direção a um sistema de capitalização que bota o Brasil para crescer. O Brasil pode crescer 4%, 5% ao ano, se tiver um mecanismo de acumulação automática de recursos. Então a mudança de repartição, que é um sistema que está condenado, que é um sistema que estava proximamente condenado a parar os pagamentos, nós podemos não só recuperá-lo, como também mudar um sistema de capitalização. Essa foi a primeira inspiração em relação a isso. O nosso governo tem vários eixos. Na economia é tudo muito simples, porque às vezes tem gente que diz que o governo não tem programa. Qualquer pessoa que siga sabe que nós temos. Por exemplo, a Previdência, que é um buraco fiscal, nós queremos consertar o sistema antigo e migrar em direção ao sistema de capitalização que vai botar o Brasil para crescer. Economia internacional, o que é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações para um modelo de integração competitiva com as economias globais, em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então, nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Nós vamos simplificar e reduzir alíquotas, integrar bens impostos. Serviços ou movimentações financeiras, ministro, não, sobre tributária? Não, tributária vocês vão ter já os eixos principais da Falando nossa de integração, reforma. vai falar amanhã com o ministro da Fazenda argentino, do peso real? Duas perguntas ao mesmo tempo num processo. O senhor disse que vai anunciar. Não, eu estou dizendo o seguinte. O Senado está dizendo de fazer uma PEC paralela que talvez possa voltar com estados e municípios. Então, se você disser, olha, você perdeu 100 bilhões aqui, caiu de 1 tri para 900, mas do lado de lá, numa PEC paralela, voltam 350 de estados e municípios, nós estamos falando do Brasil, não é só a União. Então, se voltam 350 bilhões via Senado, isso é bom para o Brasil, porque estados e municípios também participam desse ajuste que o sistema previdenciário precisa. Então é isso. Então nós temos que esperar. E eu confio no Congresso, eu tenho dito isso sistematicamente. Eu acho que foi uma batalha difícil e trabalhou muito bem a Câmara de Deputados, conseguiu por uma expressiva margem uma reforma importante. E eu acho que vem aí o Senado agora, vai entrar em campo o Senado e eu acho que tem possibilidades também, não só de ratificar essa vitória, como até estender uma nova dimensão. Podiam ser estados e municípios. Vamos ver o que acontece. Ministro, vai levar amanhã à mesa a discussão da integração da moeda comum, do peso real com a Argentina. Pode se falar em conjunto com o Mercosul? É bom falar disso também, da mesma forma que eu esclareci o assunto Mercosul, que em relação à reforma da Previdência, o nosso foco total, agora você vê como é interessante, nosso foco foi a Previdência, mas estávamos trabalhando em outras frentes. Você vê que ao mesmo tempo que estamos celebrando uma possível reforma da Previdência, estamos celebrando também já o acordo com a União Europeia, o que significa que estávamos trabalhando em todas as frentes. Embora o foco no Brasil e no Congresso, e eu estava falando para 50 jornalistas brasileiros, eu tinha que dizer, olha, a nossa prioridade aqui no Brasil é a reforma da Previdência. E o Mercosul, em comparação à reforma da Previdência, não era o prioritário. O Mercosul, se levasse mais 2 meses, menos 2 meses, mais 6 meses, seria compreensível. A reforma da Previdência não, o Brasil tinha uma urgência, que a economia está estagnada e ameaçada de ser engolida pelo buraco fiscal da Previdência. Então, agora você falou... Você tem um projeto de moeda comum que é sério ou é um... Da mesma forma, quando a gente conversou sobre a integração com a Argentina, os países, quando fazem integrações comerciais, o melhor exemplo disso é a própria Europa, quando eles fizeram a integração comercial, lá na frente desembocou numa moeda comum que foi o euro. Então você facilita a integração quando você desemboca numa moeda comum. Então falávamos disso, quando conversamos com os argentinos, falávamos disso. Evidentemente, como a Argentina está com uma inflação um pouco alta, essa convergência para uma moeda comum poderia ser mais oportuna, tentar acelerar uma movimentação desse tipo. Mas do ponto de vista objetivo, não houve nada disso ainda. Foi uma conversa, estávamos falando de um horizonte, onde desembocaríamos, depois de uma integração econômica, poderíamos desembocar numa moeda comum.
horizonte distante. Então não vai ser tema amanhã. Um horizonte mais distante. Do nosso ponto de vista, era um horizonte distante. Agora, é evidente que para a Argentina, se isso fosse acelerado, podia ajudar muito a estabilização da Argentina. A Argentina teve uma inflação de 40%, quase 50%. O Brasil já tem uma âncora monetária muito mais estável. Então, essa convergência para a Argentina seria interessantíssima se fosse mais rápido. Se pudéssemos até ajudar na estabilização da Argentina. Mas não é algo simples, é algo que teria que ser muito estudado. Que pode ficar até adiado se mudar o signo político. Sim, se muda o signo político, pode ser até impossível, não sabemos. Né? Ministro, em relação à última coisa, tributária, é porque o Congresso tem aquele imposto sobre bens e serviços, trocar 5 por 1, inclusive estadual e municipal. O secretário Marcos Cintra falou da questão de movimentação financeira, que uns falam, a volta da CPMF. Não. Vão ser projetos convergentes, divergentes? Serão projetos convergentes. Nós vamos estar falando disso muito brevemente. Nós temos um cronograma. Nós tínhamos as prioridades, todos estavam trabalhando ao mesmo tempo. O Cintra está trabalhando na reforma, como o Troilo estava trabalhando nessa abertura da economia brasileira. Agora, tudo tem um timing político, né? O timing político, quem dá é a própria classe política. Então, havia essa prioridade nossa com a Previdência, isso processado, nós vamos entrar imediatamente com o Pacto Federativo, vamos entrar com reforma tributária, essas coisas vão entrar. E as nossas propostas são propostas que vão acabar conciliando várias versões do que está acontecendo lá. Se você observar, a proposta do API, por exemplo, ela pressupõe uma integração instantânea de estados, municípios e governo federal. Ora, se nós somos o governo federal, se nós somos o executivo, seria, da mesma forma que vocês viram que nós encaminhamos uma reforma previdenciária e os estados e municípios podem ou não entrar, isso é um problema do Congresso, a mesma coisa tributária. Como é que pode o executivo mexer nos impostos dos estados e municípios? Seria uma impropriedade. Quem cuida dos estados e municípios são os estados e municípios, eles têm as suas instâncias. Então, o governo federal vai encaminhar uma proposta de valor adicionado também, de um IVA, um value added, né, um imposto de valor adicionado, mas para unificar os impostos federais. Então, vai existir um imposto único federal. Os estados e municípios, se resolverem mudar para a base IVA, podem acoplar-se ao nosso. Ou não. A reforma do API, por exemplo, pressupõe que isso vai acontecer. A nossa não pressupõe isso. A nossa pressupõe que nós somos liberais, que cada instância do governo tem a sua capacidade de taxação e tributação. Nós respeitaremos isso. Se eles quiserem, eles se acoplam. Falamos também de outros eixos. Vamos fazer uma reforma importante de imposto de renda também. Também com simplificação, redução de... Vai ser interessante. Por enquanto eu só antecipo que ela tem 3 eixos. Nós queremos desonerar as folhas de pagamento. Os encargos sobre folhas de pagamento são um imposto cruel, um perverso imposto. Ele cria milhões de desempregados no Brasil. Além de criar o desemprego em massa, de ser uma arma de destruição em massa, os impostos sobre a mão de obra são também detrimentais à própria Previdência, porque tem 20, 30 milhões de brasileiros desempregados, desalentados, que não contribuem para a Previdência e vão envelhecer e vão quebrar a Previdência lá na frente também. Então nós precisamos, numa reforma tributária, reduzir esses encargos. E nesse contexto é que se falou sobre a tributação de transações para mudar, substituir esses impostos sobre a mão de obra, que destroem empregos e minam a própria Previdência Social. Falou-se de trocar isso por imposto sobre transações. Foi nesse contexto que se examinou a possibilidade do imposto que o Cintra chama de sobre transações. Muito obrigado, ministro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado.